palavra de Deus tem força, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus transforma, renova, restaura, cura, liberta. A palavra de Deus é o próprio Jesus. São Jerônimo vai dizer que ignorar as Escrituras, ignorar a palavra, é não conhecer o próprio Jesus. Jesus, Jesus o Verbo, Jesus a palavra, Jesus o nome que liberta, Yeshua que salva, que cura. Estar na trilha da cura é poder encontrar-se com Jesus. Jesus que vem por mediações. Jesus que fala pela boca daqueles que se dispõem a pronunciar o seu nome. Jesus que fala, e quando fala, produz vida, vida plena, vida em abundância. Jesus que traz saúde, cura, a cura total, saúde plena, no sentido mais amplo, vida em equilíbrio, saúde física, psicoafetiva, espiritual. É por isso que Betânia existe. Por isso que Deus plantou Betânia no coração do Padre Léo. Faça o sinal da cruz na sua fronte, no seu ouvido, e diga Éfata. Como o evangelho de domingo passado. Que se abra, porque nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Bom dia! Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, versículo 3. Vou ter que fazer igual o Padre Léo. Para abrir a Bíblia, precisa abrir a boca? Ah, então tá. Só para saber. Com certeza, se fosse o Padre Léo, não ia falar assim, né? Ia ser um pouquinho diferente. Mas tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 16. Pedro e João subiam ao templo para as orações das 3 da tarde. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou
E na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando, louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo, e ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra. Sabe o que eu me lembrei enquanto eu li esse texto agora? Do Monsenhor Jonas Habib. Vamos fazer uma homenagem a ele? Vamos? A banda, por favor, aqui. O ministério, por favor, aqui. Vocês se lembram daquela música do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas? Foi andando e saltando e louvando a Deus. Foi andando e saltando. Ouro e prata. Isso, ouro e prata não temos, mas o que tenho te dou. Vamos ficar de pé rapidinho? Rapidinho. Só ajuda aí, padre, que a voz está... Não, vocês são pagos para isso, capricha aí. Muito pagos. Ouro e prata não tem. Quem sabe canta. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda novamente. Mais uma vez. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Andando e saltando e louvando a Deus. E saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas Habib. Um grande beijo para ele nessa manhã, nesse dia do Senhor. Me lembrei dessa canção agora mesmo, porque ela fala daquilo que nós queremos falar. Mas eu confesso para vocês, sabe o que me empolgou a cantar? Porque eu descobri uma coisa muito importante essa manhã, que eu tenho que partilhar. Eu achava que eu era o consagrado de Betânia mais desafinado. Eu achava isso. Mas vindo para cá, de Lorena, escutando a Rádio Canção Nova, depois escutando ali a pregação e a partilha do Ideraldo, do diácono Ideraldo e do Sandro, no finalzinho, quando o Padre André e o PC começaram a cantar, e o Sandro junto no microfone, cantando a plenos pulmões, eu cheguei à seguinte conclusão: Padre Vicente, você não é o primeiro desafinado de Betânia, o senhor é o segundo, porque o primeiro o senhor já achou. O primeiro o senhor já achou. O santo tem que cantar para os anjos, que para os homens é complicado. A palavra de Deus para nós nessa manhã nos faz isso é Betânia, gente. Bom dia. E esse é o Sandro.
Esse texto de Atos dos Apóstolos nos coloca diante da nossa missão. Chama a minha atenção, de todo o meu coração, Pedro e João, na porta do templo de Formosa, o deficiente, o aleijado, como fala a palavra, que se aproxima deles, eles ali em oração, às 3 horas da tarde, rezando. Esse necessitado, esse deficiente, esse aleijado, se aproxima de Pedro e João, e o que ele pede? O que ele pede? Uma esmola. E eu fiquei imaginando, com certeza, esse mendigo que ali estava acostumado a parar as pessoas que entravam e saíam daquele templo, como tantas vezes acontece nas nossas igrejas, nos nossos lugares, e ali pedia o que as pessoas estavam acostumadas a dar: uma esmola. Uns mais generosos, outros menos generosos, mas eles estendiam as mãos e davam a esmola. Ele estava acostumado a isso. Mas, para surpresa daquele aleijado, naquele dia, naquela hora, ele se deparou com 2 pessoas que o surpreendeu. Ele se voltou para Pedro e João, que, vindos da oração, da experiência de Deus, do discernimento, se voltou para ele, o mendigo que pedia, o aleijado que necessitava, e disse: olhe para nós, olhe aqui para nós, olhe bem para nós. Preste atenção em nós. E agora deixe que eu lhe diga: ouro e prata não temos, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Olhe essa cena. Imagine essa cena, tente se colocar no lugar desse aleijado, desse mendigo. Olhe bem para nós, diz Pedro e João, olhe. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo? Veja se nós estamos providos de ouro e prata. Veja se nós temos. Veja o que nós realmente temos. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Imagine a surpresa daquele esmoleiro. Ele estava tão acostumado a pedir esmolas, ele estava tão acostumado às pessoas passarem e darem a esmola, muitas vezes, quem sabe, sem nem olhar para o rosto dele, sem perguntar o seu nome, sem olhar sem saber da sua vida, da sua história, tão acostumado a receber a esmola, que ele foi com essa única motivação. Talvez porque passava fome, não tinha que comer, talvez essa esmola fosse para comprar comida, talvez essa esmola fosse, quem sabe, para tomar alguma cachaça, para aguentar o peso da rua, a dificuldade da rua. Talvez essa esmola fosse
para alguma droga do tempo, que a gente não sabe, não imagina. Eu já estou associando com o nosso tempo de hoje. Mas o fato é que a maioria das pessoas talvez passavam e nem sequer atentavam para a pessoa daquele aleijado, daquele mendigo. Como a gente muitas vezes faz no trânsito, tira a moeda e põe pela frestinha do vidro do carro, para não correr risco nenhum. E não tem como ser diferente muitas e muitas vezes nas nossas cidades violentas. Talvez como a gente entrega pela janela, pela fresta da porta, não sei. O que eu sei e que eu imagino é que aquele aleijado, aquele rejeitado, aquele que vivia à margem, aquele desprezado, aquele invisível, teve uma surpresa. Olhe para nós, porque nós queremos te dar o essencial. Olhe para nós, porque nós queremos te dar o que você realmente necessita, o que você realmente precisa. Às vezes a motivação é fraca, às vezes a motivação é inconsistente. Quantas vezes a gente vê isso nos nossos filhos, né? A motivação é inconsistente. Eles falam que querem a cura, a libertação, mas se aproximam com outras motivações, acostumados a mentir, a manipular tantas vezes para conseguir o que querem, para conseguir a droga. Contam histórias e histórias e a gente finge que acredita. Uma das coisas que mais me chamava a atenção no Padre Léo era quando ele dizia que em Betânia a gente tinha que agradecer a Deus por ser enganado. Agradecer a Deus por ser enganado pelos nossos filhos. Porque eles contavam a mentira, às vezes até acreditando na própria mentira, achando que enrolam a gente, né? Achando que enganam a gente, e a gente até consente na mentira para que ele... Mas no fundo a gente sabe, meu Deus, eles acreditam na própria mentira. A gente fala muitas vezes, 500 vezes a mesma coisa e não entra, porque acreditam na própria mentira que fizeram para si mesmo. Às vezes a motivação pode ser inconsistente, porque veja, esse mendigo, esse aleijado, ele estava diante de Pedro e João, e eles poderiam ter pedido muito mais que uma esmola. Quer ver uma coisa? Não impressiona a gente? Eles poderiam ter pedido a cura física. Por que eles não pediram a cura? Porque não acreditavam ainda em Pedro e João? Por que será que eles não pediram a cura? Será que ele já tinha desanimado? Ele já tinha desistido? Ele não acreditava mais em si mesmo? Ele não acreditava mais que aquele lugar, o pórtico do templo, poderia trazer a cura, a libertação? Será que ele não acreditava mais em si mesmo, de tanto se sentir desprezado, de tanto se sentir inútil, de tanto se sentir um lixo, de tanto se sentir menosprezado pela sociedade, de tanto ser invisível aos olhos de quem passava por aquele templo? Quem sabe ele já não acreditava em si mesmo. A autoestima baixa, baixíssima, no chão, mais baixa impossível. Quem sabe ele não conseguia nem olhar nos olhos, ele estendia as mãos e pedia a esmola de cabeça baixa, porque não acreditava mais em si mesmo. Não sei, mas a mim impressiona, por que esse aleijado não pediu logo de cara a cura? Se por um lado eu olho para o aleijado e vejo esse homem que desistiu da vida, fracassado, que de repente se acostumou às esmolas, ao que resta, ao que sobra, eu olho para Pedro e João e vejo depois da ressurreição, vindo da oração, vindo da intimidade com Deus, homens conscientes
daquilo que Deus fez neles, homens conscientes daquilo que podia dar em nome de Jesus. E por isso, falaram com autoridade de quem experimentou a ressurreição do Senhor, de quem experimentou Pentecostes, porque esse texto é depois de Pentecostes. Pentecostes é o capítulo 2 de Atos. Esses homens, Pedro e João, estão ali como homens e mulheres batizados no Espírito, cheios da efusão do Espírito, cheios da autoridade de Deus, cheios da autoridade de Jesus, e eles sabem o poder do nome de Jesus. Por isso eles sabem o que o coração humano tem necessidade, o que o coração humano mais precisa, porque se eles dessem só a esmola, aquele aleijado continuaria se rastejando ali, nas beiradas do templo, tão perto do templo, e sem aproveitar o templo. Eles sabiam disso. Por isso eles precisavam dar mais. Por isso eles precisavam dar mais. E deram muito mais até do que a cura física. Eles deram a força e a alegria do Espírito, que permitiram, além da cura, aquela capacidade de você se levantar e erguer, e olhar de costas retas e cabeça erguida, que só a fé é capaz de nos dar. Porque ele se ergueu dali, um homem de fé, e a prova é que ele saiu andando e pulando e louvando a Deus, andando e pulando e louvando a Deus. Então Deus quer dar mais. A gente pede muito pouco. Ah, meus irmãos, eu olho para esse texto e eu fico imaginando certas pregações, certos testemunhos que a gente vê na televisão. Que engraçado isso. Eu olho para Pedro e João e eu fico me questionando profundamente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê certos testemunhos na televisão que parece arrogância espiritual. Certos testemunhos de irmãos e irmãs aí, que olha lá na televisão e diz assim: olha, depois que eu descobri Jesus, minha vida mudou. Eu ganhei um carro importado, eu ganhei uma casa nova, os meus negócios prosperaram, por isso venha para a minha igreja. Aí eu olho para esse texto e eu fico pensando, não tem como eu não me questionar. Não é que eu não acredite que Deus nos quer fazer prosperar. Claro que quer. Deus quer nos abençoar, por isso eu acredito de fato que o irmão e irmã que vai para a igreja evangélica, que vai para a renovação carismática, que entra, que vive profundamente a sua fé, é abençoado. A vida muda, claro que muda. E se a gente pedir, Deus dá. Pedi e recebereis, buscai e achareis, bateis e será aberto. Mas o meu questionamento passa por quem ministra, por quem dá, por quem fala, por quem prega. Será que não é troca demais com Deus? Será que não está perdendo a chance de fazer as pessoas pedirem para Deus o essencial, que é curar-nos dos nossos aleijões, das nossas deficiências, daquilo que nos faz ficar à margem do templo, à margem da graça, aquilo que nos faz viver de migalhas, viver de esmolas? Será? Não estou falando um discurso de guerra santa contra os meus irmãos e irmãs evangélicos, não. Não é isso não, pelo contrário, tenho um carinho, um respeito enorme, e amigos do coração. Outro dia mesmo, até falei para ele que eu ia testemunhar isso um dia aqui na Canção Nova, vindo
dos nossos recantos do Paraná, voltando de Guarapuava, parei num certo lugar para lanchar. Aí veio um homem elegantérrimo, de terno, todo arrumadinho, na minha direção, e me perguntou: o senhor não é o padre do Padre Léo? Falei: sou. Estava de tênis, sou eu sim. Ah, reconheci pela voz. Ah, o senhor não está lá na Canção Nova? Estou na Canção Nova. Não é de Betânia? É, isso mesmo. Sou o Padre Vicente. Ah, padre, há muito tempo que eu queria lhe dar um abraço e falar do quanto eu amo o Padre Léo e do quanto eu amo a Canção Nova. Vou citar o nome. Eu sou o pastor Joel. Aí muito prazer, pastor. Então, olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Ouvindo as pregações do Padre Léo, eu fico impressionado como esse padre sabe a Bíblia, sabe a palavra de Deus. Eu queria que todos os padres pregassem como ele. Ixi, eu pensei comigo. Aí ele disse assim: e olha, vou contar uma coisa para o senhor. Acho a Canção Nova uma obra fabulosa. Eu sou sócio comprometido da Canção Nova. Porque tudo que é obra de Deus e que leva a Jesus, nós precisamos apoiar, padre. E lá vocês levam Jesus. Dão a chance para as pessoas se encontrarem com esse Jesus. Então, não é uma crítica aos meus irmãos e irmãs, os meus queridos irmãos e irmãs evangélicos, no sentido negativo, porque eu acredito que esse Jesus que cura aqui, pode curar lá também. Que esse Jesus que transforma aqui, pode transformar lá também. Abracei o pastor, agradeci pelo testemunho, e falei, muito obrigado, padre, vai com Deus. Eu falei também, pastor, vai com Deus, e quase falei, com Deus e com Nossa Senhora, mas aí me contive. Mas aí me contive para deixar para outros encontros, para deixar para outros momentos. O que é fato, é a nossa certeza, essa certeza que nos une pela força do Evangelho, pela força da palavra de Deus, que nos faz acreditar, que Jesus tem o poder de nos transformar. Isso é a diferença, que Jesus é capaz de tirar da nossa situação de deficiência, de aleijume, de fraqueza, em todos os sentidos da nossa vida, física, psicoafetiva e espiritual, social, e nos transformar, nos erguer, nos elevar, nos fazer homens novos, pessoas novas, como canta o carisma da Canção Nova, homens novos, mulheres novas para um mundo novo. É isso que Deus está esperando, mas isso só é possível se, como Pedro e João, nós nos enchermos da força do Espírito, nós nos enchermos da presença de Deus, nós nos enchermos da certeza do Espírito Santo na nossa vida, no nosso encontro com Jesus ressuscitado, como nós vamos falar na missa de hoje. Quem é Jesus para você? Quem Ele é? Aí, a partir dessa certeza, toda a sua vida vai se transformando, toda a sua vida pode ir se modificando, seja na condição de homem que anuncia, que fala, que prega, seja na condição desse aleijado à porta do templo. Eu olho para esse texto e vejo a missão de Betânia. Vejo a missão de Betânia. Vejo a missão dos consagrados e consagradas de Betânia, porque Pedro e João, nesse texto, falam da missão da igreja. É a igreja mediadora
que anuncia como sinal, como lembra os documentos da igreja. A igreja é esse sinal da salvação. Ela tem a missão de anunciar. Ouro e prata, não é ouro e prata, não é o exterior, não. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É missão da igreja presente em Betânia, anunciar. Ouro e prata não temos, mas o que temos, nós damos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, filho, filha, levanta-te e anda. Levanta-te e anda, porque Jesus quer te curar, saúde plena, saúde. Por mais que alguns briguem com esse conceito, e aqui eu quero me solidarizar com muitas comunidades terapêuticas, eu quero abraçar muitas comunidades terapêuticas, muitas comunidades de acolhimento, como Betânia, que têm enfrentado em tantos lugares desse país dificuldades com pessoas ligadas à área da saúde, que não conseguem absorver esse conceito de um ser humano total, de um ser humano integral, de um ser humano por inteiro, que não é só um pedaço de carne, mas que é físico, psicoafetivo, social e espiritual. E quando a gente fala em saúde, que Jesus traz a cura, traz a saúde, está dizendo que Jesus nos dá equilíbrio de vida. É a nossa saúde física, psicoafetiva, emocional, social e espiritual. A deficiência não é o maior problema do mundo, é? Prova disso as Paralimpíadas aí. Quanta superação! Deram show os nossos para-atletas. Somos a 7ª potência esportiva no mundo nas Paralimpíadas. Os outros têm muito que caminhar ainda. Mas, ao invés de ficarem reclamando da falta de condições, do vento, daquilo outro, olha quanta coisa eles fazem de superação. Então o problema não é a deficiência, é a saúde plena. Quantos aleijados na vida social? Quantos aleijados dentro de casa? Porque pai e mãe não se conversam, porque pai e mãe vivem um casamento de fachada, estão na mesma casa, mas dormem em quartos diferentes. Quantos aleijados aí no matrimônio? Para os outros, aparência, mas fora de casa, um pulador de cerca de marca maior, vivendo de infidelidade, de prostituição, traindo sua esposa, traindo seus filhos, traindo o sim que deram a Deus diante do altar. Aleijados na porta do templo, estão pedindo esmolas. Quantos aleijados no coração? Quanta gente que eu conheço que vive uma mágoa do passado, porque foi abandonada pelo namorado, porque foi abandonada pelo noivo, porque foi abandonada pelo marido, porque foi isso, foi aquilo, e a vida diz que acabou. Uai, acabou como? Quem saiu foi ele que se vire. Você toma a sua vida, levanta e anda. Por que não pode andar? Por que não pode andar? Deus te dá as condições, por que você não pode andar? Anda! Tem tanta coisa que você pode e deve fazer, mas lá, aleijada na mágoa do passado. Aquilo que o Léo insistiu tanto, na cura interior, na cura do ressentimento. Está lá, levanta e anda. Quantos aleijados, quantos jovens aleijados na dependência química. Mas muito mais que a dependência química, porque lá em casa eu digo para os nossos filhos e filhas, o menor dos seus problemas é a dependência química.
O aleijão pior é o aleijão da alma. É o pecado que você ainda traz entranhado e faz você ser essa pessoa velha que nunca se liberta, manipulador, mentiroso, enganador das pessoas, sedutor. Todo dependente químico é um sedutor. Por isso, mulherada que vai em Betânia, aí eu sempre alerto, a mulherada que vai em Betânia, muitas vezes com a carência lá embaixo, tem que tomar muito cuidado. É preciso tomar consciência do que Deus está falando para nós hoje. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quem sabe seja essa a sua situação. Mas é missão de Betânia, para que você saiba que é de fato missão de Betânia, porque Deus nos chama a dizer isso todos os dias para os nossos filhos. Quando passa a desintoxicação física, e a desintoxicação física é a mais fácil delas. Comida boa, água boa, sol, trabalho e muito abraço, em pouco tempo eles estão desintoxicados fisicamente. Quantos filhos aqui, alguns bonitos que eu estou vendo aqui, tem muitos filhos e filhas nossos aqui embaixo. Quantos desses filhos e filhas que aqui estão hoje bonitos, belos, formosos, chegaram, né, Camila? Chegaram, aí um exemplo, olha aí que bonitona. Chegaram lá em casa derrubada, verdade ou mentira? Caída, e hoje está aí, fisicamente, está bonita, mas a luta é aí dentro, no coração. A luta é aí dentro, de todos os dias e vencendo o pecado que nos corrói. E aí nessa situação, meu querido, minha querida, presta atenção. Nessa situação, você não é e eu não sou em nada diferente dos meus filhos e filhas de Betânia. Deixa eu te dizer essa verdade. Nós não somos em nada diferentes dele, porque eles só potencializam pela droga aquilo que está presente no coração humano e que só Jesus é capaz de responder. Não tem outro. Não tem outro. E você precisa tomar consciência dessa verdade, porque senão você será como esse aleijado, que poderia ter pedido outra coisa, mas não tomou consciência de quem você é, não tomou consciência do que você pode, não saiu ainda, como a gente diz para os nossos filhos, se esforce para dar o seu melhor. O Ideraldo e o Sandro disseram isso de manhã: dê o seu melhor, tire de dentro o seu melhor, porque o seu pior todo mundo já conhece, sua família já sabe, o povo já sabe, e isso espalha que é uma coisa medonha, mas todo mundo já sabe. Então dê o seu melhor. Eu fiquei outro dia vendo pelo YouTube, né, para não ter que ver no outro canal, vi pelo YouTube a final das Olimpíadas, o encerramento das Olimpíadas, e como eu fiquei emocionado e fiquei pensando: meu Deus, se o Léo visse essa cena, ele ia dar pulo de alegria e ia falar nesse rincão da Canção Nova. Que emoção que foi para mim quando eu vi a apresentação, quando o Brasil começou a receber, quando chamaram o Brasil para receber as próximas Olimpíadas de 2016, e saiu do chão aquele gari. Alguém assistiu isso? Foi o primeiro ato da apresentação do Brasil. Depois teve um monte de outra coisa lá que não vem nem a pena falar, mas assim, quando saiu do chão aquele gari, todo lá, eu fiquei emocionado, sabe por quê?
Porque, gente, sabe quem é esse gari? Na verdade, olha para você ver. Eu não consegui lembrar nem o nome dele. Só sei que o sobrenome já deram de Sorriso. Esse gari é símbolo da maior festa do Brasil. Virou símbolo da maior festa do Brasil. Sabe como? Porque quando passava a escola de samba, enquanto passava a escola de samba, depois que passava, ele pegava a sua vassoura e ia fazer o seu trabalho, ia dançando e cantando e rindo para todo mundo, e todo mundo batizava ele de Gari Sorriso, dando o seu melhor. Ao invés de estar trabalhando lá revoltado, xingando, brigando, com certeza eu fico pensando o quanto ele queria que estar podendo passar desfilando, porque samba bem o outro lá. Ele sabe de samba. Então, o quanto ele queria poder passar e desfilar junto com a sua escola. Mas eu fico imaginando que ele não podia. Por que não podia? Sei lá, não precisa trabalhar, ganhar um extra, foi convocado pelo trabalho, ele é gari, um invisível. A gente sabe da invisibilidade social, hoje se discute tanto, e de repente ele dando o seu melhor, ao invés de reclamar, de brigar, de isso, daquilo, fazia o seu trabalho dançando, a escola passando e ele lá limpando, varrendo e dançando e virando, um mestre-sala da vassoura, um mestre-sala do sorriso, e se tornou símbolo de uma nação. Estava lá, do lado do Pelé, do lado de cantores famosos, do lado daquele espetáculo da Alessandra Ambrosio, mostrando a mulher brasileira, a beleza da mulher brasileira, e ele lá, gari, sorrindo, vestido, dando o seu melhor. Alguém que reconhece quem ele é. O que Deus está dizendo para você hoje, o que Deus está dizendo para Betânia, o que Deus está dizendo para você consagrado, consagrada de Betânia, o que Deus está dizendo para mim, padre, para nós padres de Betânia que aqui estamos, é que nós temos que tomar consciência de que só experimentando aquilo que Pedro e João experimentaram, nós vamos ser capazes de ver o melhor, dar o nosso melhor, espalhar o nosso melhor e, sobretudo, ajudar pessoas a serem curadas por inteiro, física, psíquica e social e espiritualmente. Você é chamado a isso, a poder dar o essencial. E qual é o essencial? Qual é o essencial? Qual é? Jesus. Jesus. Ouro e prata não temos. Não temos. E mesmo se tivesse, a gente não ia dar, não. Ouro e prata não temos. Betânia tem que aprender a dar Jesus. Eu olho para esse piá aqui da frente. Eu falei para ele que eu ia comentar isso. Esse aqui da frente. O Serginho. E eu fico me imaginando, não sei se o Padre André vai se lembrar do dia em que eu e o Padre André descendo a Serra de Guarapuava. O Padre André um pouquinho acelerado no pé, diga-se de passagem. Hoje está menos, os cabelos brancos vão, né, serenando a pessoa, às vezes. Mas, naquela época, alguns anos atrás, uns 2 anos e meio, 3 atrás, né, Serginho? A gente descendo ali rapidamente aquela serra. E de repente, quando passou, alguma coisa estalou no meu coração e eu falei: André, para que é o nosso filho. O André: não, mas não é, você não viu, você estava conversando comigo, como é que você viu? Não, André, vamos parar que é ele. O André, eu falei: André, eu acho que é o Serginho. Não, não é, eu acho que é. Vamos, para aqui e vamos lá. E o André parou mais embaixo, nós subimos. E quando a gente chegou, estava ali, sentadinho no meio do mato. Meio sujinho, né, André? Ele não gosta muito que fala, mas estava. Os dois brigam às vezes lá, quando fala que estava e não estava. Mas ali, com um pedaço de pão seco na mão, uma garrafinha de água. E aí eu olhei para aquele menino
Falei, filho, o que você está fazendo aqui? Aí ele, pai, aconteceu isso, aí eu saí, agora eu estou aqui, já estou fugindo de não sei onde, estou correndo para não sei o que, não sei para onde ir, não tenho para onde voltar, não tenho o que fazer. Falei, como não? Sobe já nesse carro, que você vai conosco. E o André falou, isso mesmo, já entra já no carro. Aí eu olhei para o Padre André, eu olhei para o Padre André, e olhei para o Serginho, eu falei assim, meu Deus, o nome disso é amor mesmo. Porque esse Padre André, gente, vocês não têm noção, mas ele é chato com as coisas dele. Ele não deixa uma poeirinha dentro do carro dele. Um pouquinho de coisa desorganizada dentro do carro, porque no quarto já é outra coisa. Mas no carro, e ele imediatamente disse, entra no carro, Serginho. Ali eu vi a nossa missão de Betânia. Ali eu vi o que a gente deve de fato fazer em Betânia. Ouro e prata a gente não tem, mas o que a gente tem, a gente pode e deve dar. Em nome de Jesus Cristo, Serginho. Eu não usei essas palavras, mas ele entendeu porque certas palavras não precisam ser ditas. O coração se encarrega de dizê-las. Não é verdade que o nosso querido poeta e irmão maravilhoso, Padre Fábio de Mello, diz que amar é retirar da multidão? Amar é trazer para perto e retirar da multidão? Não precisava ter dito, eu não disse, eu não pronunciei essas palavras, Serginho, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Serginho, entra no carro. Padre André, que é mais bravo do que eu, entra já. Ele entrou. E está conosco, depois de quase 3 anos. Bonito, de aparelho no dente, esperando uma namorada, faz novenas e novenas a Santo Antônio, esperando uma namorada. Retomando o estudo, quase terminando os estudos, retomando a vida, sonhando, projetando, está se candidatando, Camila? Se projetando para a vida. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Aquele outro que está atrás ali, também. Muita gente acha, não entende muitas vezes porque que eu amo tanto às vezes. Porque Deus faz algumas coisas com a gente que a gente não entende. Só Jesus na causa, como diz o outro. Vindo de uma missa em Ponta Grossa, falei sobre Betânia. Falei que em Betânia o importante é querer, porque se quiser tem jeito, tem solução. Acabou a missa, o infeliz me procura na sacristia e diz, padre, eu quero, me leva. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Pensei comigo, filho, eu vou para sair pela tangente para ver se ele esquecia. Eu falei, filho, eu vou até Guarapuava, na volta eu te ligo, se você quiser, você vai, eu dou um jeito. Não perguntei se tinha vaga, se podia, se não podia. Passei lá, peguei, trouxe, nas suas lutas, nas suas dificuldades, porque você, mãe, pai, sabe, filho é cabeça dura, e filho de Betânia é cabeça dura triplicada. Mas o que é verdade? Ricardo, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E como é bonito hoje, quando eu vou na casa dele, porque tive a oportunidade de fazer isso, e vejo as lágrimas da dona Rosilda, não mais de tristeza e de sofrimento pelas lutas do filho, mas pela alegria de ser e viver Betânia. Lágrima de mãe de alegria por causa de filho não tem preço.
Lágrimas de mãe de alegria por causa de filho, né, mãe? Não tem preço. É a coisa que mais edifica, que rega a vocação da gente em Betânia. Quando uma mãe pode dizer para a gente: Padre, muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Léo, muito obrigado a Betânia. Muito obrigado, porque meu filho voltou. Meu filho está de volta. Meu filho pode me olhar nos olhos e dizer: mãe, sou eu de novo. Porque a droga rouba os nossos filhos. A droga rouba os nossos filhos, tem roubado os nossos filhos, tem roubado aqueles que nós amamos. E quando Jesus os devolve, é uma alegria sem preço. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e terminar esse momento comigo, tomando posse dessa palavra. Ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos que dar. E se você tiver, dê. Jesus Cristo vive ressuscitado para quem está do seu lado. Volte para a sua casa. Você que veio rezar conosco, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, volte para a sua casa com essa certeza. Você é Pedro e João. E quando te pedirem esmolas, não deem esmolas, no sentido figurado eu estou dizendo, não deem o resto, não deem o que sobra, não deem fruto daquilo que você acumulou por ganância, por arrogância. Não, dê o essencial, o amor. Jesus Cristo, o nome de Jesus, é no nome de Jesus, na força dessa presença, dessa pessoa, na força desse Yeshua que salva, que cura, que liberta, que restaura, que renova, que ensina. Por isso, volte para o seu matrimônio com essa certeza. Não brigue mais com o seu esposo, não brigue mais com a sua esposa. Dê o essencial. Ouro e prata não adianta comprar o cônjuge, não adianta comprar a esposa, não adianta comprar o marido com joias, com presentes caros, com isso, com aquilo. Dê Jesus Cristo, que faz andar, levantar, andar, louvar, agradecer, bendizer. Dê isso. E esse consagrado de Betânia, o Paulo, consagrado de aliança, que muito nos alegra, fez uma música que eu gostaria que você escutasse agora. É uma música que lembra Lázaro no túmulo, e por isso é Betânia. Vai se virar um hino, vai virar com certeza um hino em Betânia, porque clama para que a gente saia dos nossos túmulos. Vem para fora, vem para a vida, onde você estiver, seja física, psicoafetiva, social e espiritualmente. Vem para fora, vem para a vida. Feche os seus olhos e reze comigo essa canção. Muitas vezes sinto que a vida não faz mais parte de mim. Como Lázaro estou, e o silêncio do sepulcro traz em mim a falsa ilusão de que tudo está bem. Mas a pedra que me prende aqui não tem mais força aqui. A tua voz me chama. Sinto agora a tua vida em mim e o teu poder que envolve e me ressuscita. Ao som da tua voz, a morte sucumbirá, o mal não resistirá. A força que vem de ti, tua glória irei contemplar, pois creio
como Lázaro, que estava no sepulcro, mas ele tinha uma promessa: eu sou filho de Deus. Aquele homem não precisava de dinheiro, aquele homem precisava da dignidade dele restaurada. E como Lázaro, ele sabia da história de Lázaro. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, porque a fama de Jesus correu toda a Galileia, e a ressurreição de Lázaro tornou-se um fato conhecido de todos. E quando ele olhou para Pedro, João, olhou clamando, não por dinheiro, mas por dignidade, como nossos filhos de Betânia fazem. Eu ministro sobre a sua vida agora, sobre a sua história. Você que está em casa, você que está deprimido em casa e ouviu esta pregação, você que está ouvindo esta música pelo sistema Canção Nova de comunicação, é para você que eu canto essa música. Escute. Muitas vezes sinto que a vida não faz mais parte de mim. Como Lázaro estou, e o silêncio do sepulcro traz em mim a falsa ilusão de que tudo está bem. Mas a pedra que me prende aqui não tem mais força aqui. A tua voz me chama. Vem pra fora, Lázaro, vem. Sinto agora a tua vida em mim, e o teu poder envolve e me ressuscita. Cante comigo. Ao som da tua voz, a morte sucumbirá, o mal não resistirá. A força que vem de ti, tua glória irei contemplar, pois creio que és meu Senhor. Cante comigo. Ao som da tua voz, a morte sucumbirá, o mal não resistirá. A força que vem de ti, tua glória irei contemplar, pois creio que és meu Senhor. Eu quero, Senhor. Pronuncia sobre mim. Pronuncia sobre a minha vida, Senhor. Pronuncia sobre a minha casa, Senhor. Pronuncia sobre a minha família, Senhor. Pronuncia, Senhor, sobre todos aqueles que eu trago no coração nesse momento. A tua palavra, Jesus. A palavra de Pedro e João, Jesus. A palavra da igreja, Jesus. A palavra de Betânia, Jesus. A palavra da Canção Nova, Jesus. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, para que você possa louvar, bendizer, agradecer a esse Deus maravilhoso que te ama, que te cura, que te restaura, que te renova, que te transforma. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse. Ao som da tua voz. Ao som da tua eu voz. tomo posse, Senhor. Eu tomo posse. Da tua libertação. Da tua libertação. E que caiam por terra. E que caia por terra. Tudo aquilo que queira impedir de nos aproximarmos de ti. De nos aproximarmos de ti. De nos aproximarmos do teu coração. E nos transformarmos em homens novos.
e nos transformarmos em mulheres novas, Nos transformarmos em mulheres renovados renovadas pelo amor pelo amor do coração de Jesus. do coração de Jesus. Ao som da tua Ao voz, som da tua voz, todo mal, toda mal, morte toda morte sucumbirá. sucumbirá. Há uma salva de palmas ao nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!